E hoje de manhã vai ser a primeira parte. 10 homens importantíssimos, já no primeiro livro da Palavra de Deus. Este primeiro livro gira em torno desses 10 homens sobre os quais nós vamos falar. E eles fizeram toda a diferença no mundo em que vivemos, desde que eles vieram a este mundo até os dias de hoje. Talvez mesmo sem saber, a sua vida, meu amado, já tenha sido afetada por esses homens, desde o dia em que você nasceu até o dia em que você morrer. Sua vida, seu destino, sua sorte, tudo que você vive, você passa, de certa forma, tudo já foi afetado através da vida desses 10 homens. Quem são eles? Já vou dar a lista desses homens: Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e José. São os 10 homens mais importantes do livro de Gênesis, e esses homens fizeram toda a diferença na história da humanidade. Agora eu também poderia citar 10 homens que fizeram a diferença na minha vida desde que nasci na família de Deus. Ou seja, com 12 anos de idade, eu nasci na família de Deus. Foi quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, com 12 anos de idade. São esses homens, primeiro deles, é claro, meu pai, Senhor Durval, meu pastor, pastor Jaime Rose, que já está na glória. Também meu segundo pastor, Daniel Johnson, que graças a Deus ainda vive, hoje trabalha na cidade de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Um outro pastor também, que muito me influenciou, foi o pastor José Infante Júnior, que a nossa igreja conhece muito bem, e que estará conosco agora no mês de outubro, pregando a respeito de missões. Também o pastor Álvaro Pavan, que foi pastor na cidade de Orlândia por muitos anos, enquanto eu crescia na igreja, ele também me influenciou. Pastor Geraldo Magela Pupim, que também foi pastor na cidade de Batatais por muitos anos. Pastor Dosualdo Agnesini, foi pastor na cidade de Altinópolis por muitos anos. Pastor Carlos Alberto Moraes, editor do Jornal de Apoio. Pastor Milton José Nunes, pastor da Igreja Batista Independente dos Campos Elíseos. E, é claro, o meu sogro, pastor Thomas Larry Gilmer. Então, esses 10 homens fizeram a diferença na minha vida. De uma certa forma, todos eles me influenciaram. E hoje eu sou uma soma de suas vidas. Eu sou uma soma de seus ensinamentos. Mas no mundo bíblico, no mundo espiritual, os primeiros homens de Gênesis traçaram o nosso destino, e muitas sementes que eles plantaram, nós estamos colhendo em pleno século 21. Nenhum deles foi perfeito, só Adão, no início, mas nenhum deles foi perfeito, e alguns deles até conseguiram ser piores que os outros. Todavia, os seus atos, suas decisões, suas escolhas afetaram as suas gerações até os dias de hoje. Através da genética, não é, doutor Emanuele? Nós sabemos que os alelos bons e alelos maus são transmitidos de geração a geração. Às vezes eles pulam uma geração, mas com certeza eles pegam a próxima. Agora vamos ver biblicamente que as ações também, boas e más, que nós praticamos, podem ser transmitidas de geração a geração. Nós vamos observar nesta manhã as lições que esses 10 homens nos deixaram para serem seguidas, ou talvez até para serem rejeitadas, Para serem seguidas ou para serem rejeitadas. Então, o primeiro homem da nossa lista não podia ser outro que não fosse Adão, cujo nome significa homem da terra vermelha. Homem da terra vermelha.
A nossa região aqui é conhecida como a região da Terra Vermelha, né? E Adão também, ele era conhecido como homem da Terra Vermelha. Assim chamado, porque ele foi criado diretamente do pó da terra, criado completamente à imagem e semelhança do seu Criador. Portanto, nesta manhã, jovens, a menos que Deus seja uma ameba, e Deus não é uma ameba, o homem jamais se evolui de um micro-organismo para ser o ser humano que ele é. Adão foi criado pronto, à imagem e semelhança de Deus, e nós também fomos criados prontos. Porém, nenhum homem tem afetado mais a raça humana, nenhum homem tem afetado mais a criação de Deus do que Adão, o primeiro homem que veio ao mundo. E de que forma Adão nos afetou? Primeiro, através da natureza pecaminosa. Eu me sinto privilegiado de estar nessa manhã no meio de pecadores, porque é exatamente isso que nós somos, pecadores, e nós recebemos esta herança de Adão, nosso primeiro pai. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você já ouviu falar da natureza adâmica? Esta aqui significa justamente a natureza com a qual todos nós nascemos, e com a capacidade de fazermos tudo de errado, imaginável e inimaginável. Nós somos capazes de praticar qualquer mal que alguém consiga imaginar ou não consiga imaginar. Esta natureza explica a mentira que contamos, o orgulho que sentimos, o roubo que praticamos, a fornicação que nos assola, o ódio que nutrimos contra o nosso próximo, os homicídios que são praticados sobre a face da terra e o ateísmo entre os seres humanos. Todos esses pecados são explicados através da natureza com a qual nós nascemos. Conta-se a história de um judeu sobrevivente do Holocausto de Hitler. Ele foi chamado para testemunhar contra um soldado alemão, carrasco de Auschwitz, o qual havia matado milhares de mães, juntamente com seus filhinhos, fazendo-os entrar dentro das câmeras de gás. Ao ver aquele carrasco, depois de muitos anos, frente a frente, aquele judeu desmaiou em pleno tribunal, e foi necessário levá-lo ao médico. No hospital, depois que ele acordou, perguntaram se ele havia desmaiado de medo, e ele respondeu que não. Ele disse: eu desmaiei ao perceber que no lugar daquele soldado, daquele carrasco alemão, eu também teria obedecido às ordens de meus superiores e teria matado todas aquelas pessoas inocentes. Eu desmaiei naquele momento de medo, mas não foi medo dos homens, foi medo de mim mesmo. Medo do que eu seria capaz de fazer, de realizar com as minhas próprias mãos. Adão nos deixou esta capacidade para pecar, e pecar os piores pecados do mundo. E por isso nós sempre escutamos pessoas dizendo: meu pai era assim, e eu sou assim também. Porque infelizmente nós herdamos esta natureza de Adão. Em segundo lugar, Adão nos afetou através do amor por este mundo. Não é de se admirar que a maioria das pessoas amam o mundo muito mais do que a igreja, o mundo muito mais do que a Deus, e trocam as coisas do mundo pelas coisas de Deus. 1 Coríntios 15, 47 diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres.
E qual celestial? Tais também os celestiais. E o primeiro homem aqui se refere a Adão. O segundo homem se refere a Jesus Cristo. Adão amava o mundo e tudo que no mundo há. Jesus Cristo ama o céu e tudo que no céu há. Então veja o que diz Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas Adão não nos deixa, a natureza adâmica não nos deixa pensar nas coisas que são de cima. Por isso nós estamos sempre priorizando, colocando em primeiro lugar o nosso lazer, o nosso descanso, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, as nossas amizades, ao invés do reino de Deus e da sua justiça. Em terceiro lugar, Adão nos afetou através da morte física e espiritual. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A morte significa separação, é uma herança maldita dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Paulo declara que ela será o último inimigo a ser vencido. Infelizmente, eu e você teremos que conviver com a morte ainda por muitos e muitos anos. Ao ver a sua tia viúva perder também o seu único filho, com 21 anos de idade, uma irmã da nossa igreja me disse: pastor, por mais que eu frequente a igreja, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu ore a Deus, por mais que eu estude, por mais que eu escute os programas no rádio, eu não aceito a morte. Não me revolto, mas não a aceito. E eu disse: irmã, a morte é incompreensível, a morte é inaceitável, mas ela é um mal necessário. Ela é resultado do nosso pecado, não só nosso, mas dos outros também. Nós morremos porque nós pecamos. E Deus, sabendo disso, permitiu então que o seu próprio Filho experimentasse o fel da morte em nosso lugar. Mas veja, irmãos, o que Paulo disse a respeito da morte em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode negar a influência de Adão sobre todos nós nesta manhã. Por causa dele nós morremos, por causa dele nós pecamos. Agora veja, em segundo lugar, um outro homem que muito nos afetou: Caim, o primeiro filho de Adão e de Eva, e o seu nome foi bastante sugestivo: possessão ou domínio. Ele realmente viveu somente para possuir cada vez mais, e para dominar as pessoas ao seu redor. Certamente ele não tinha o dom de servir, e muito menos o dom da misericórdia. Caim representa o homem natural, aquele que não consegue discernir e compreender os ensinamentos de Deus. 1 Coríntios 2,14 fala sobre este homem: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então este Caim, primeiro filho de Adão, depois que Adão havia pecado, conseguiu afetar duas áreas de nossas vidas. A primeira, ele afetou a nossa religião, ele afetou o nosso relacionamento para com Deus, ele afetou a nossa compreensão de Deus. Gênesis 4:3 diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A oferta de Caim simboliza a nossa religião, pois religião é tudo aquilo que os homens fazem para Deus, ou é tudo aquilo que os homens fazem em nome de Deus. Essa religião possui muitos nomes: é católica, é adventista, é budista, é russelista, é mormon, é espírita.
Essa religião possui muitos nomes, mas no final das contas, são os homens, sempre tentando agradar a Deus, convencer a Deus e até comprar os favores de Deus. Caim ofereceu uma religião que ele próprio havia plantado, ele havia arado e depois colhido. Uma oferta de sacrifício, uma oferta que custou o seu tempo, uma oferta que custou o seu suor. Mas veja o que Deus fez com a religião de Caim no versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não aceitou a religião de Caim. Em outras palavras, Deus rejeitou a religião de Caim. E que religião era essa? A religião da salvação pelas obras. A religião da salvação através do seu esforço próprio. A religião através dos seus méritos. Caim achou que podia comprar, conquistar a sua própria salvação. E Deus disse para ele: impossível. Adão e Eva tentaram fazer isso também, vocês se lembram? Cozendo aventais de folhas para cobrir a sua nudez, mas aí Deus desceu do céu e sacrificou alguns animais inocentes para, através deles, fazer túnicas de peles que pudessem cobrir e proteger aquele casal. Através da religião, Caim demonstrou seu orgulho: eu posso. Através da religião, ele demonstrou a sua autossuficiência: eu consigo sozinho. E através da religião, ele demonstrou a sua falta de fé na graça e na misericórdia de Deus. Ao invés de depender da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, ele preferiu depender de si mesmo. Já o seu irmão Abel não ofereceu religião alguma, mas sim um substituto diante de Deus. Veja o verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Deus aceitou a religião de Abel, mas não a de Caim. Qual a diferença? Abel reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele era culpado, ele reconheceu os seus pecados, a sua inabilidade de salvar a si mesmo. Ele levou um substituto e disse assim para Deus: este animalzinho morreu em meu lugar, eu deveria estar no lugar dele. A maior religião do mundo é a religião de Caim, é a salvação pelas obras. As obras são importantes, sim, mas nunca para a nossa salvação. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Igreja, repita comigo: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Praticar boas obras é obrigação de todo ser humano, salvo ou perdido, mas não compra a nossa salvação. E além de ter afetado a nossa religião, o nosso relacionamento com Deus, Caim conseguiu afetar a nossa comunhão fraternal. Por que você acha que nós brigamos uns com os outros, discutimos uns com os outros, nos separamos uns dos outros, pisamos no calo uns dos outros, nos ofendemos, nos chateamos? Por causa de Caim. Ele afetou a nossa comunhão fraternal. Gênesis 4, 8. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Por que Caim matou a seu irmão Abel? Inveja, ciúmes e principalmente ira. Aí Jesus apareceu no Novo Testamento e disse que quem se irar contra o seu irmão cometeu o pecado de homicídio. Porque antes do homicídio
vem a ira. Mas a razão principal que Caim matou a seu irmão foi esta: Caim não aceitou a religião de Abel, a religião da salvação pela fé, da salvação pela graça. E até hoje os homens estão se matando, se ofendendo, se separando por causa da religião, até mesmo dentro de uma mesma igreja. Quando as pessoas me perguntam qual é o nome da minha religião, eu sempre respondo: a minha religião é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a minha religião. Eu o estou servindo através de uma igreja batista tradicional, histórica. Mas a igreja batista tradicional, histórica não é a minha religião. A minha religião é Jesus Cristo. Qualquer outra religião leva ao fracasso, leva ao desespero. A igreja está cheia de pessoas perdidas, porque a religião é a bandeira do inferno. Aquela ovelha que Abel ofereceu no seu lugar a Deus, simboliza o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso substituto. Adão e seu filho Caim afetaram e muito o destino da humanidade. Mas a boa notícia: ninguém precisa segui-los. Amém, irmãos? E ninguém precisa ser como eles. Veja então o terceiro homem da nossa lista, Abel, cujo nome significa respiração. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua religião, para a sua oferta. Este foi o segundo filho de Adão e Eva. Se Caim simboliza o homem natural, que não compreende os ensinamentos da palavra de Deus, logo Abel simboliza o homem espiritual, salvo, que entende e obedece a palavra de Deus. E ele nos afetou positivamente de duas maneiras. Primeiro, através da fé. Haja vista que ele foi incluído no rol dos heróis da fé, no livro de Hebreus 11, verso 4. Pela fé, ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, salvo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Ao oferecer aquela ovelhinha inocente e sacrificada em cima de um prato para Deus, Abel estava dizendo: Deus, eu acredito em seu Filho Jesus Cristo, que um dia fará o mesmo por mim que esta ovelhinha fez. A fé para a salvação sempre foi e sempre será a mesma. O que mudou foi a data. Abel, ele tinha que olhar para quase 4.000 anos à frente dele, porque o Calvário só aconteceu 4.000 anos depois. Nós hoje temos que olhar para 2.000 anos atrás de nós, mas o lugar é o mesmo, e se chama a cruz do Calvário e o túmulo vazio. Os artistas de Hollywood fizeram uma campanha para retirar o nome e as pegadas do presidente Donald Trump da calçada da fama. Eu já passei pela calçada da fama. E o nome do Donald Trump está na calçada da fama. E esses artistas disseram que o presidente dos Estados Unidos não merecia ter a marca dele, perto de artistas, de personagens como Michael Jackson, Elvis Presley e tantos outros famosos que deixaram as suas marcas e os seus nomes também ali. O nome de Abel
não apareceu no meio de pecadores. Amém, irmãos? Não apareceu no meio de viciados em drogas, não apareceu no meio de viciados em prostituição, ateus e agnósticos. Porque na maioria das vezes é só isso que há na calçada da fama. Ateus, agnósticos, prostitutos, prostitutas, viciados em drogas. O nome de Abel apareceu ao lado de Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. Através da fé, todos nós aqui iremos alcançar o mesmo destino de Abel. E mesmo depois de mortos, a nossa fé ainda vai falar. Segundo, Abel nos afetou através da obediência. A expressão, e por ela, pela fé dele, depois de morto ainda fala, prova que a verdadeira fé é acompanhada de obediência. Caim acreditava em Deus, mas certamente não teve fé para obedecer a Deus e para fazer a vontade de Deus. E assim também, quantas pessoas na igreja acreditam em Deus, mas não conseguem obedecê-lo, segui-lo, pois ainda não possuem a verdadeira fé. Eu sei exatamente quando a minha fé está abalada. É quando não consigo obedecer a Deus nas ordens mais corriqueiras do dia. Eu sei disso, não pelo que eu sinto, mas sempre pelo que eu faço ou deixo de fazer. A fé de Pedro foi extremamente abalada depois que ele assistiu de primeira mão a prisão de Jesus, não foi? Ele viu Jesus sendo açoitado. Depois disso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Em seguida, Pedro voltou para a sua profissão e literalmente abandonou o ministério. Portanto, sabe o que nos leva à desobediência? É a falta de fé. Abandonamos a igreja por falta de fé, abandonamos a leitura bíblica por falta de fé, abandonamos uma vida de oração por falta de fé, abandonamos os nossos irmãos por falta de fé, porque não acreditamos mais. Hoje de manhã, 10 homens importantes que afetaram as nossas vidas. Até os dias de hoje, eles estão nos afetando. E nós vimos 3 deles. Por enquanto, Adão, Caim e Abel. Com certeza eu e você estamos afetando também a vida de nossos filhos. Queira ou não queira, goste ou não goste de saber disso, nós estamos afetando a vida de nossos filhos e das próximas gerações, com as nossas decisões, com as nossas escolhas que fazemos nos dias de hoje. Por isso mesmo, vamos seguir os passos de Jesus Cristo para garantir um presente e um futuro tremendo para nós e para os nossos filhos. Adão, Caim e Abel afetaram as nossas vidas e agora Rômulo, Cleto e Diego vão afetar outras vidas. E assim é o ciclo da vida.